programa de abertura, temos a honra, o privilégio de conversar com a professora Elvira Souza Lima. Elvira é pesquisadora, neurocientista, musicista, também foi professora na educação infantil e contribui com a formação de professores de diversas redes aqui no Brasil e no mundo inteiro. Elvira, é um prazer te receber. Eu não tenho nem mais tempo para falar de todos os seus predicados aqui. Seja bem-vinda ao Cotidiano da Educação Obrigada. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá. Vamos lá. Elvira, eu acho que com toda a sua experiência, né, é muito importante a gente começar a falar da formação de professores, né? Como que a gente pode, nesse momento em que a educação infantil, a educação de uma maneira em geral tem vivido tantas mudanças, como que a gente pode cuidar da formação dos professores da infância em relação, né, a todo o contexto da pedagogia, pensando a pedagogia enquanto ciência? Bom, tanto em situação de pandemia como fora dela, a questão da formação do professor é sempre central na educação, né? E a formação do professor como um sujeito de cultura, né? Então, esse é um caminho certo para qualquer nível de ensino, esse desenvolvimento cultural do professor, né? Aquele que se ocupa da infância, né, na educação infantil, e até aqueles que estão com as crianças de 6 anos, há uma especificidade muito grande, porque esse é um período muito importante do desenvolvimento humano, né? É um período em que o cérebro entra todo em funcionamento e que tem um grande desenvolvimento de estruturas que vão servir de base para a vida futura. Então, é importante que o professor conheça esses processos de desenvolvimento da infância. É importante que o professor conheça sobre as culturas brasileiras, né, as contribuições dos vários povos que constituem o nosso país atualmente. Então, a formação do professor de educação infantil ela tem que ser bastante ampla, porque é através da ação que esse professor vai ter que vão se estabelecer as bases de desenvolvimento da criança e certamente delinear o seu futuro, né? Então, e aí é aquilo que eu sempre falo muito, o Brasil precisa começar a encarar a pedagogia com mais seriedade, porque a pedagogia é uma ciência e geralmente não é nem muito considerada até como ciência no Brasil, né? Muitas vezes você acaba dando mais importância, como já aconteceu com a psicologia e agora com a neurociências, do que a própria pedagogia. Mas o que forma o aluno é o conhecimento pedagógico do professor, é a ação do professor na sala de aula, no espaço da escola, que é um espaço de cultura. Então, aí temos uma grande bandeira, né, que é defender o papel do professor, que, aliás, né, a pandemia está mostrando isso no mundo todo, né? Que a escola é necessária em todas as sociedades, né? E que dentro dessa escola a figura do professor é fundamental. Todo mundo está percebendo que ninguém substitui o professor. É verdade, a gente está vivendo nesse momento, eu acho que é um momento importante, né, de ressignificação realmente da escola e da profissão docente. Eu acho que a gente já entendeu que a família não pode substituir o professor e assim como a escola também não pode substituir a família, né, Elvira? A gente pode pensar num grande coletivo, numa grande comunidade educativa. Eu acho que talvez esse seja um dos chamados, né, nesse momento, da gente realmente pensar nesse grande coletivo. E que não é... Posso falar um pouquinho? Claro. É que não é uma grande novidade, porque se nós formos olhar para outras culturas, eu, por exemplo, trabalhei em culturas indígenas, tive o privilégio na minha vida de trabalhar, colaborar com tribos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, no tempo que eu morava lá, e outras comunidades no Brasil, né? Quilombo, outras situações em que a criação e a participação da criança é mais coletiva e essa reunião com a família é mais efetiva, né? Então, vem muito assim de uma concepção de formação da infância, né? Então,
Em outros países africanos, há esse conceito de infância como responsabilidade da comunidade de adultos, né? E é isso que a pandemia tem revelado, principalmente nas zonas urbanas do mundo todo, né? No Brasil e em todos os outros países, está ficando, né? Já ficou muito claro ficou muito clara a importância que tem os adultos interagirem entre si no melhor interesse da criança. Eu acho que isso vai ser um grande ganho em várias situações, principalmente nas zonas urbanas, né? Exatamente, Elvira. E você, eu esqueci de falar no início, né, que Elvira atualmente ela vive em Portugal. Elvira também tem cidadania portuguesa, né? E de lá ela vem acompanhando esses movimentos no mundo todo. Inclusive aqui no Brasil, a gente vê esse movimento, né, Elvira, na comunidade de Paraisópolis, como um movimento muito importante para inspirar outras comunidades, inclusive, né? O Brasil é um país de uma riqueza enorme, né, desconhecido entre si, e não só na pandemia. Nós temos no Brasil experiências culturais e de novos modelos de interação social, de cuidado, né? E na pandemia, por exemplo, Paraisópolis é um exemplo que vem aparecendo muito aqui na Europa. A sabedoria indígena, principalmente assim mais conhecida aqui na Europa pelos livros e pelo próprio Krenak, né? Então é um momento que nós também poderíamos estar aproveitando para aprofundar mais o conhecimento, porque a concepção indígena, a sabedoria, né, dos povos indígenas que entendem a natureza de uma maneira diferente, que respeitam a natureza e que a criança é criada, né, nessa relação com a natureza, o que é, aliás, uma das inovações aqui na Europa agora, né? Todo mundo discutindo, já vinha antes da pandemia, a importância da educação infantil passar em espaços da natureza, né? Por menor que eles sejam nas cidades, mas essa vem sendo uma vertente muito importante para o futuro do planeta, inclusive, que a criança, desde pequena, tenha essa relação e aprenda, né, o respeito com a natureza. Então, esse, com certeza, né, nós já estamos vendo aqui pelas modificações curriculares que vem acontecendo pós-pandemia, né, a inclusão de maior vivência com a vida natural, conhecer fauna, os animais e realmente conviver com plantas. Então, eu acho que esse vai ser um caminho importante para a educação infantil, né? Que a minha geração tinha, né? Que era outro Brasil, né? Do século passado. Nós tínhamos o espaço da criança era outro, né? Nós nem tínhamos educação infantil, porque não havia no Brasil naquela época, só os parquinhos e tal, mas nós tínhamos uma vida fora, uma vida de movimentação, de muito brincar, né? De muito movimento. E hoje a neurociência está mostrando o quê? É isso que tem que fazer, né? A criança tem que brincar, já está assim, provado cientificamente que brincar mobiliza áreas do cérebro fundamentais, inclusive da linguagem, prepara, né? Organiza certas estruturas que vão ser absolutamente necessárias e úteis na alfabetização lá para frente. Então, um pouco nós estamos retomando para a criança essa condição de infância, né? Que é o momento que a criança se apropria da cultura, né? Isso. E você, quando você diz, né, sobre essa questão do brincar infantil, das contribuições da neurociência, a gente entra num diálogo muito importante sobre uma ressignificação também do currículo. Eu vou colocar depois aqui embaixo, gente, para vocês, um link de acesso a um artigo muito importante que a professora Elvira escreveu, o currículo emergencial, né, nesses tempos de pandemia e pós-pandemia, que é muito interessante da gente ler e divulgar e pensar sobre as questões que a professora coloca, inclusive retomando esse contato com a natureza, né, nos ambientes naturais, ocupando a cidade, levando essa natureza para dentro das escolas, das creches, das instituições, e pensando também em todo esse aporte cultural que fundamenta a ação na educação infantil.
né? Como você disse, Elvira, antes a gente não tinha um currículo para a educação infantil, né? E agora a gente tem propostas, inúmeras propostas, em que a gente precisa realmente de fazer algumas escolhas, né? Dentro dessa sua proposta de um currículo emergencial, quais seriam as escolhas mais apropriadas para a gente pensar um currículo que seja coerente com toda essa potência que a gente enxerga nas crianças, né, e na infância, principalmente na primeira infância? Olha, juntando o que a cultura e a história da humanidade já mostra, né, uma das coisas fundamentais na evolução do ser humano é a música, né? Então, o ritmo, a percussão, depois os instrumentos sonoros, a melodia, nós temos um cérebro musical. Hoje nós sabemos que várias áreas que lidam, são desenvolvidas com a música, elas vão impactar na aprendizagem de conhecimentos escolares, desde a aprendizagem da escrita, matemática, etc. Então, nós temos esse cérebro interdisciplinar, né, em que coisas aprendidas, desenvolvidas, principalmente na educação infantil, vão servir para a pessoa a vida inteira, até os 90 anos. Né? O cérebro Uhum. se desenvolve e fica. Né? Então, a música, fundamental, né? A música instrumental, a música com lírica, com letras, as músicas da nossa cultura, do nosso acervo. Né? Então, criança tem que ter uma experiência musical cotidiana. Né? Na minha proposta, que não é um currículo, mas é uma proposta para a educação infantil, o Viver a Infância, eu coloco esses eixos que são eixos do desenvolvimento humano. Então, a música, né? O traçado, o desenho, né? Sim. Também como uma coisa que está na genética da espécie. Né? Todo bebê desenha, começa a fazer pontos e linhas, né? Desde do metade do segundo ano de vida, mais ou menos. Ninguém precisa ensinar o bebê a fazer um traçado. Dá um lápis, ele vai lá e começa a traçar antes de fazer 2 anos. E o desenvolvimento do cérebro vai nesse sentido, de transformar esse traçado em círculo, em quadriláteros, em triângulos. Isso está na genética da espécie. Isso dá base para tudo também, pensamento geométrico, pensamento espacial, né? E a escrita vai depender desse traçado, a escrita é traçado, né? Então, muitas vezes a gente pensa que preparar a criança ou trabalhar com a criança na leitura e na escrita é começar a fazer ela desenhar as letrinhas. Não, tem todo um trabalho interno, né? Então, desenvolver a fala interna. É a época que a criança pode desenvolver o vocabulário, desenvolver o gosto pela leitura, através da literatura, da poesia. Então, veja, música, dança, né, que é o movimento é fundamental, a estratégia de desenvolvimento para a criança, né, na idade da educação infantil. E desenhar, né, porque o desenho para a criança é uma narrativa. Então, a criança faz narrativas de várias maneiras, com o corpo, cantando, gesticulando, né? Isso tem que ser desenvolvido. Embora esteja na genética, todo mundo canta, nós temos um cérebro musical, mas aí ampliar o acervo, cantar mais alto, mais baixo, formar memórias musicais, que é uma coisa fundamental. Quanto mais nós apresentarmos para a criança nesse período, né, mais ela vai poder ter esses acervos que vão servir para quê? Para a imaginação. Porque a grande questão da infância, vamos dizer, os traços marcantes da criança, né, do 0 aos 6 anos, são exatamente a imaginação e a curiosidade. Né? Nós somos uma espécie curiosa, o bebê já nasce curioso, né? E tem que ter a curiosidade para explorar o mundo, para se interagir com as pessoas e conhecer os objetos e o que esse mundo cultural tem a oferecer. Né? E aí tem esse fato, né, Fernando? O desenvolvimento do cérebro é biológico e cultural. Então não podemos pensar só no biológico, tem que pensar no cultural. Agora, isso é uma coisa, né, do desenvolvimento, mas a escola faz aquela coisa bonita que é ampliar a experiência humana. Então, a educação infantil ela é fundamental, principalmente para a maior parte da população do mundo. Hoje vive em cidades com restrições para as crianças, então nós temos que ter um cuidado maior hoje com as crianças de zona urbana, né? Para garantir
E aí também trazer, não, a escola, mas que a família também faça, porque a família pode trazer mais música para o cotidiano, pode colocar momentos de contar história, de ouvir história, né? Que é uma coisa importante agora nesse período que nós estamos de pandemia, né? E agora eu acho que nós podemos pensar isso num currículo que tem uma parte conjugada com a família, né? E aí Minas foi o primeiro lugar, né? Mineiro sempre, né? Eu tenho um carinho enorme pelos educadores mineiros, porque alguns são bem ousados, né? Então, em Guarani, uma cidade pequena e de Minas, mas assim, pessoal grandioso ali, incrível. Eles trabalharam com essas vertentes, né? Um pouco ousaram trabalhar com essas vertentes. Os resultados são incríveis, né? Eu acho que também nós temos que aprender com a experiência de outras escolas de brasileiros, porque o brasileiro tem mania de só procurar estrangeiro, né? Então, Isso. eu faço uma defesa das criações pedagógicas brasileiras, né? Nossa, e assim, eu acho que eu estou junto com você, né, nessa defesa. Eu acho que passou da hora, né, da gente recriar realmente, da gente criar uma pedagogia brasileira. Nós temos excelentes referências, né, pesquisadores, professores, experiências em escolas, em redes, especialmente na rede pública, né, Elvira, que eu acho que são experiências exitosas e que podem inspirar, né, novas experiências e novas ousadias, né, como você bem coloca aí, a gente precisa de ousar. E eu acho que voltar os olhos, né, para essas questões que envolvem a música, a literatura, né, as artes de uma maneira em geral, cuidar dessa formação, não só da criança de maneira integral, mas também da formação cultural do professor, que é um ponto que você Sem defende dúvida. muito, né, Elvira? Eu estou com alguns dos seus materiais aqui, alguns dos seus livros, e tem vários, né, deles que citam essa questão do desenvolvimento cultural, da formação cultural do professor, e eu acho que é importante a gente aproveitar esse espaço que é dedicado à formação dos professores para a gente falar um pouco mais sobre isso. Eu vou indicar depois os livros, eu quero que depois você fale um pouquinho sobre eles e como que os professores podem acessá-los, né? Mas entendendo que a arte ela pode ser ponto de partida para essa transformação, para essa mudança que a gente espera realmente na escola, né? E aí, como que você acha que a gente pode começar? Por onde que o professor pode começar a se inspirar para transformar a sua prática, o seu cotidiano na educação infantil? Bom, a primeira coisa, o professor tem que se dar um pouquinho de tempo. Eu sei que a vida é difícil e corrida, É, mas é possível você pôr mais música no seu cotidiano, porque a música tem um impacto muito grande no cérebro do adulto também, não é? sim, Um pouco mais de literatura. Eu sempre falo, a pessoa, não dá tempo, tal. Leia 2 páginas, leia uma página. Leia uma poesia, 2 poesias por dia. Vocês não têm ideia da diferença que isso faz para o cérebro, né? A poesia é assim, a produção mais sofisticada, simbolicamente e esteticamente, mexe com o sistema emocional, não é? Tem aí muitas pesquisas de cérebro mostrando que ler poesia ela é melhor do que livro de autoajuda, né? Então, o que o ser humano produziu como arte até agora é o que nós temos de acervo para esse nosso bem-estar, né? Então, começar, e aí também quem está em gestão, não é isso? Oferecer aos professores essa possibilidade, né? Eu sempre trabalho com os professores, aí em Minas, vários lugares, com acervos de cinema. Hoje nós temos, né, animações. Então, como pessoa, às vezes com a família, com os próprios filhos, né? Ouça um pouco de música, assista uma animação interessante. Está sobrando coisa hoje na internet. Hoje a tecnologia nos permite isso, né? Então, porque se o professor vivencia isso, nós só podemos dar para o aluno aquilo que nós temos na nossa memória. Então, o professor tem que, inclusive é bom para ele que amplie os seus acervos de memória, né, com a questão da arte. E não coloque a arte contra a ciência, assim, sabe? Porque no Brasil a gente tem muito isso, valoriza a ciência e não valoriza as artes.
Mas isso é muito recente na história da humanidade, não havia essa cisão. E hoje nós temos uma comprovação do que o cérebro, ele não tem essa divisão, você não tem um cérebro científico de um lado e um artístico do outro, ele funciona integradamente, né? Então, seria esse o... E eu digo música, põe a música, né? Nós temos currículo musical, eu tenho currículo musical para criança desde bebê, né? E esse currículo envolve modinhas de Minas, entendeu? Nós temos uma produção de música... Então, assim, Minas é fantástica, né? Minas e Pernambuco, na produção musical brasileira, poética, né? Vocês têm aí no próprio, né, no próprio locus de vivência uma riqueza cultural muito grande, né? Então, mas tem que estar no programa de formação continuada, sabe? Viu, né? Porque teoria... Aí você falou uma coisa aí, Fernanda, que é muito importante, né? Nós não estamos começando, ou temos agora, na última geração, nos últimos 30 anos, produção de pedagogia, de reflexão. Isso é antigo. Nós temos grandes pensadores, né? Nós tivemos, na educação, né? Que são estudados em outros países, né? Anísio Teixeira, por exemplo, e que não fazem parte Florestan do cotidiano Fernandes, do né, Sertã. Elvira, também. Florestan, uma pessoa, sabe, eu continuo lendo Florestan continuamente. Meus alunos fora do Brasil leem Milton Santos, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, né? O pessoal pensa assim, geralmente só o Paulo Freire é conhecido lá fora. Não, né? O conhecimento, né, do pensamento pedagógico brasileiro, ele é muito valorizado nos outros países, menos no Brasil, né? Então, nós temos que ter essa coisa de ter orgulho, né? E você vai ver que na educação infantil, Fernanda, nós tínhamos currículos, né? Antes, no começo já na primeira metade do século XX, né? Nós Sim. tivemos Villa-Lobos, esse enorme compositor, né, que fez né, uma pesquisa no Brasil todo de músicas, fez os arranjos dele, né? Isso foi publicado, já está ali pronto o currículo de música e ninguém nem conhece, né? Então, talvez seja um momento também de nós olharmos um pouquinho, pelo menos para o século XX, sabe? E olhar o que... Não precisa, né? Vamos começar no século XX, porque o currículo da educação infantil em São Paulo, ali na década de 50, tal, era isso que a neurociência está falando hoje, né? Que nós estamos falando aqui, né? Brincar, música, bandinha, coral infantil, representação dramática. Então, nós não precisamos inventar a roda, né? Nós precisamos, talvez, estudar um pouco mais, olhar mais, não só o que é feito agora, mas o que já foi feito antes, né? Então, eu acho assim, o Brasil tem um grande acervo e digo mais, outros países usam coisas brasileiras na educação infantil, da cultura indígena. A produção indígena brasileira na literatura é muito usada na Europa, as crianças estão lendo esses livros, sabe? Então, há um maior apreço pela cultura brasileira fora do Brasil, até na educação infantil, do que no próprio país. Isso, nossa, Elvira, como é bom te ouvir, né, dizendo sobre essa valorização da cultura brasileira, da cultura popular, né, de todas as regiões e de tanta riqueza que a gente tem, que está aí ainda escondida, muitas vezes esquecida, desvalorizada, né, e a gente buscando sempre do lado de fora algo que está aqui, né, nas nossas mãos, na nossa própria história, né. Eu acho que quando o professor olha também para a sua própria infância, quando ele faz esse resgate, né, da sua história, né, todo esse saber, ele se aflora, né, e aí a gente se sente até motivado a se conectar mais com as nossas comunidades, com aquilo que tem a ver realmente, né, com a nossa cultura, com as nossas regionalidades. Eu acho que isso é muito importante, sim, né, e eu acho que fica a dica aí para todo mundo, né? A cultura brasileira é tão diversificada e é tão rica, é um negócio assim, não sei se tem um paralelo, né? Porque o Brasil tem, me parece que é o país que reúne, que tem imigrantes de toda parte do mundo. Isso. Né?
Então, é assim, importante que nós passemos a considerar o país como uma fonte de conhecimento, né, e valorização. Nós temos que valorizar a nossa cultura, né? E a cultura não é assim alguma coisa fora de você, sabe? Ela está marcada ali, fica marcada na sua memória, a sua identidade, o seu sentimento de pertencimento, né? Então, essas coisas às vezes não estão tão claras, mas elas são fundamentais, né? A pessoa que eu sou, né, ela se formou na cultura, né? Cientificamente falando, o cérebro é de desenvolvimento biológico e cultural. Tá lá, você tem lá, né, milhões de neurônios que vão se conectar e as conexões vão ser feitas o quê? A partir das experiências que a criança tem, e essa experiência né, nos contextos. A escola é um desses contextos, né? E só vão acontecer redes neuronais a partir dessa experiência. É uma coisa muito incrível estar na educação infantil, né? Porque realmente forma o indivíduo, né? É muito bonito isso. Eu acho que, além de bonito, também é uma responsabilidade muito grande, né? De todos nós professores, né? Das famílias com essas crianças que estamos formando e que precisam estar nesse mundo com esse sentimento, né? De que elas interferem, que elas também produzem cultura, né? E que estão aí para serem ouvidas, para serem realmente agentes, né? De transformação dessa sociedade aí que a gente espera que realmente continue produzindo, né? Tantos saberes e tantos conhecimentos para todo mundo. Elvira, você gostaria, nesse momento agora, de compartilhar conosco um pouco dos seus livros, né? A gente falou muito dessa questão da formação cultural, você também trouxe a música como elemento importante para a formação do professor. Eu tenho... eu gostaria de falar aqui da proposta que nós temos de música, né? Que ótimo! Eu aqui na minha... assim, eu sempre falo na pré-história da minha vida. Eu fui professora, eu sou formada em música e fui professora de música e de crianças desde 3 anos, 4, né? E aí fui professora de piano também durante vários anos. Então, e aí depois que eu me formei em música, eu continuei estudando, e depois pedagogias musicais, formas de trabalhar a música com criança. E aí eu fiz nós produzimos esse CD, que chama Cantigas Brasileiras, né? E que ele foi feito para desenvolver mesmo o cérebro musical. Então, ele tem a mesma música cantada, né? Depois só a cantora fazendo a capela, sem nenhum instrumento, e depois só os instrumentos fazendo a música sem a voz. E é uma forma de formar as memórias musicais, que é o jeito que a gente trabalhava com as crianças, né? Então, é um material que você põe lá e está... né? Nós começamos a usar, acho que foi até em Guarani, em primeiro lugar, não me lembro, mas também desenvolve o cérebro do professor, do adulto, porque o cérebro também se desenvolve da mesma maneira, né? Então, a minha experiência a vida inteira com música, depois de cruzar com a neurociência, né, começar a estudar o cérebro, e hoje eu trabalho muito com música e cérebro, nós temos hoje o impacto que isso tem desde o bebê prematuro, entendeu? Na formação. Então, ponha mais música em sua vida, eu acho que é um grande... né? E aí eu fiz os currículos, né? Eu tenho até assim, certas músicas que ajudam, né, em patologias, às vezes, etc. Então, assim, dá para fazer um programa só sobre música, né? Porque realmente é uma das realidades humanas assim, que mais mobiliza, né? Então, essa parte de música eu gosto bastante. E, fora isso, tem, né, muitos textos disponibilizados na internet. E tem os livros, né? Não sei se você tem aí. Tenho vários, acho que eu posso mostrar alguns aqui, né, nesse momento, esses aqui, nessa coleção toda, né, que está lá disponível também no seu site, né, Elvira? Isso,
no site da editora, né? Mas também Isso, foi da no meu Interalha, né? Os blog e tal. professores Mas eu podem tenho também. esse que acho que você não tem aí, que é Ah, o mas é Fundamentos claro para a que eu Educação tenho. Infantil. Ah, é? Que é Tá aqui, que são essas bases que nós estamos falando, né? Aí eu tenho exatamente. Brincar para Quê, que eu não sei se está aí, Tá mas aqui esse livro eu também. escrevi a pedido dos professores, até foi mais do Rio de Janeiro, porque eles falavam assim, mas brincar é bom para a criança por quê? O que, que a criança. O que, que faz para a criança brincar? E eu peguei algumas brincadeiras e fiz toda a análise do ponto de Uhum. vista do desenvolvimento, né? Então, a linda rosa juvenil. Então, essa coisa da gente entender melhor, nós podemos entender melhor o que está envolvido nessa ação da criança, né? Então, eu Isso. tenho 24 títulos desses livros, A Criança Pequena e Suas Linguagens e tal, que são coisas que eu produzo assim para o educador, para os adultos, né? Não são livros que a gente produz para a academia, né? São especialmente uma coisa que eu aprendi na França, né? Porque o Vallon ele defendia que nós, pesquisadores, cientistas, quando nós fazemos nossos trabalhos, só que a gente publique para a comunidade científica, que vai toda aquela linguagem específica, não é isso? Isso. E aí ele defendia que isso também tem que ser publicado numa informe para a educação, para a escola, né? Para as comunidades. E a terceira coisa que ele falava era de divulgar isso na imprensa. Né? Imagina hoje nas mídias, eu procuro seguir as três, né? Colocar algumas, disponibilizar na internet várias coisas e essa produção específica para sempre Para os fazendo uma relação com a professores mesmo. pedagogia, né? E que Isso. vem, né, Fernanda? Porque eu devo muito, porque eu tenho toda a minha formação acadêmica, os títulos, aqueles negócios todos, mas aí eu tenho a minha parte que é tão importante quanto, às vezes eu penso que talvez. A teoria é muito importante, é importante estudar, para formar as categorias, etc. Aham. Mas a minha formação é na educação infantil, desde o movimento Luta por Creche, em São Paulo, né, na década lá de 70, 80. Eu venho trabalhando em várias instâncias de governo federal, governo estadual, governo municipal. Trabalhei na França com educação infantil, nos Estados Unidos. Então, tem um longo percurso aí também de estudo, né, mas também muitos projetos envolvendo literatura, sabe? Aham. Literatura com a família, nos Estados Unidos principalmente. Então, a gente vai acumulando esse conhecimento, né, depois saem os livrinhos. Então, de alguma maneira, ela é uma produção coletiva, né? Porque Isso. muitas perguntas e muito do que eu aprendi, né? Aprendi porque eu vou para a sala de aula, porque eu vou para a escola. Né? Não sei E dar eu aula, acho. mas eu fico. Não, e eu vira aí, eu acho que isso em você é algo que nos encanta, né? Ao mesmo tempo que você tem toda essa produção científica, toda essa produção acadêmica, né? Uma cientista respeitada no planeta inteiro, e ao mesmo tempo tem essas produções que são acessíveis, né? Assim, aos professores que estão nas comunidades, aos professores que estão em todas as redes. Assim, com um grande prazer e uma grande honra que eu te recebo aqui hoje como primeira, né, entrevistada no programa do Cotidiano da Obrigada. Educação Infantil. Eu quero te receber aqui outras vezes para a gente conversar sobre outros temas, porque você é uma pessoa que tem muito a contribuir com a nossa formação. Eu digo por mim como professora, eu sou uma leitora sua já há muitos anos, né? Uhum. E hoje eu estou tendo o prazer de contribuir com outras professoras, né? Com um pouquinho, né, dos seus saberes aí. Então eu vou deixar aqui o seu site, as suas redes, tudo aqui disponível para quem quiser acessar. Viu, Alviri? E agradeço Tá, ok, imensamente a sua participação aqui conosco. né? Foi um prazer foi enorme, né? Minas, sabe, né? Eu sou de família mineira, né? O pai da minha mãe é mineira, mas muita gente acha que eu sou mineira porque eu estou sempre, né, eu trabalho em Minas, muitas regiões de Minas, né? Vale do Aço, Zona da Mata, aí na região toda de Belo Horizonte. Então, Minas está E muito hoje nós dentro estamos aqui do. para o Brasil inteiro, né? Olha que É, bacana. mas tem que colocar que né? Eu Isso. trabalho no Brasil todo, né? Mas
eu acho que é assim que nós avançamos, inclusive com o conhecimento científico, né? Nesse diálogo com a realidade, com a prática, né? Não tem nada que mais nos informe do que entrar dentro de uma sala de aula e numa escola. Eu acho que né, assim, que eram as creches, hoje as instituições de educação infantil. Isso. Então, lembrando que educação indígena, os movimentos sociais, MST, né, a Escola do Campo, gente, nós temos muita coisa para popularizar e para aprender. Então, eu agradeço a oportunidade, desejo sucesso e sempre que Obrigada, precisar, tuas Elvira. ordens. Um Isso. abraço, Até então. a próxima, então, viu? Obrigada. Um Obrigada, abraço. tchau. Tchau, tchau. Fiquem ligados, porque nós teremos vários programas aqui na TV Escola, sempre juntos, né?